A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18, e versículos 19 e 20. Mateus, capítulo 18, e versículos 19 e 20. Palavras de Jesus, que dizem assim: também vos digo, que se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Pode sentar adorando a Deus nessa noite, culto da mocidade. Somos gratos a Deus pela nossa mocidade, por esse momento, né? A mocidade recebendo aí o certificado desse curso, que foi uma bênção muito importante para a vida espiritual dos nossos jovens. E nesse contexto, eu gostaria de pregar nessa noite, né, a respeito do batismo com o Espírito Santo, através, falar do movimento pentecostal, falar do batismo com o Espírito Santo, de nós, a importância de nós como jovens, sermos jovens pentecostais. Aleluia. E o batismo com o Espírito Santo, irmãos, quem sabe para você que até nos visita, você que está em casa acompanhando, ele é uma obra, um ato da graça de Deus para a nossa vida. O batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, é um ato da graça de Deus, disponível para a minha e para a sua vida. É desejo de Deus nos batizar com o Espírito Santo. É desejo de Deus que nós sejamos cheios do seu Espírito. É desejo de Deus que nós sejamos crentes pentecostais, cheios do fogo de Deus, da presença de Deus na nossa vida. E nós cremos que Deus é um Deus poderoso, e Ele pode batizar pessoas com o Espírito Santo nessa noite. Ele pode batizar na escola bíblica, Ele pode batizar no culto de ensino, porque Ele tem todo o poder. Mas trazendo essa palavra à igreja do Senhor, à mocidade nessa noite, a você que nos acompanha, eu creio em pelo menos 3 motivos que Deus quer e pode batizar pessoas com o Espírito Santo nessa noite. Amém? Nós fizemos leitura em Mateus 18, versículo 19, que se nós concordarmos com isso aqui na terra, está assinado lá no céu. Amém? Você crê nisso? Você que não é batizado com o Espírito Santo, você que quer ser renovado pelo Espírito Santo, você que não fala em línguas estranhas, o Senhor pode batizar você nessa noite. Aleluia. E você, aleluia, não vai terminar 2020 sem que seja batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. O primeiro motivo por qual eu creio que Deus pode batizar com o Espírito Santo nessa noite é porque o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele é uma promessa bíblica. O batismo com o Espírito Santo, ele tem uma base bíblica. E nós cremos na palavra de Deus como única verdade. E se nós cremos na palavra como a única verdade, como a nossa regra de fé e conduta, o que está escrito é aquilo que vale para nós. Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor lá no livro do profeta Joel, capítulo de número 2 e versículo 28.
O batismo com o Espírito Santo, ele é uma promessa intertestamentária, ou seja, ele está relatado lá no Antigo Testamento, vamos fazer a leitura no livro do profeta Joel, e também ele está relatado no Novo Testamento. Então há uma base bíblica muito forte para que isso aconteça. O profeta Joel, no capítulo 2, e versículo 28, ele diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Então nós olhamos para a palavra de Deus no Antigo Testamento e nós enxergamos uma base bíblica a respeito do batismo com o Espírito Santo, a respeito de eu e você sermos cheios do Espírito Santo, do desejo de Deus em nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Vamos ler outro texto em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Mateus 3 e versículo 11. Mateus 13, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista estava batizando pessoas nas águas. Para quê? Para o arrependimento. E aqui entra algo que nós sempre falamos para os jovens, para aqueles que se batizam, aqueles que se batizaram agora. Um dos objetivos que você precisa ter na sua vida, após ter se batizado nas águas para o arrependimento, agora você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder para a sua vida. João Batista disse: eu batizo vocês com água, mas está vindo um aí que é mais poderoso do que eu, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Está aqui mais uma base bíblica para o batismo com o Espírito Santo. E não poderia faltar uma própria palavra de Jesus. Vamos ler Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Lucas 24, e versículo 49. Jesus agora vai dizer também a respeito do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. O batizador é Jesus. João Batista disse que ele viria com poder para nos batizar com o Espírito Santo. Lucas 24, 49 diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Sabe por que eu creio que Deus pode batizar com o Espírito Santo nessa noite? Porque está escrito a respeito disso. Aleluia, é uma promessa de Deus para a nossa vida. Ele quer nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, é por isso que eu fui batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque eu criei nisso. Você precisa crer nisso. Você precisa crer, e para isso você tem uma base bíblica. Amém? Aleluia, o batizador está aqui nessa noite. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Aleluia, se você crer nessa noite, aleluia, se você crer com todo o teu coração, se você desejar no teu coração, Ele pode te batizar. Aleluia, por isso eu quero convidar você a adorar a Deus,
Adore a Deus, você que não é batizado, você que está em casa, está ouvindo essa palavra, adore ao Senhor aí no seu lar, adore aqui no templo, aleluia, seja envolvido, aleluia, pela presença do Espírito Santo, porque quanto mais você busca a presença do Espírito Santo, aleluia, Ele pode te batizar, aleluia. Irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é a nossa referência, a referência da igreja para a descida do Espírito Santo. E quando nós olhamos para essa palavra em Atos 2, nós vemos o Espírito Santo batizando os discípulos de Jesus com o Espírito Santo. E o que me chama a atenção é que nesse lugar, onde a palavra do Senhor relata em Atos 2, ali está montado um cenário. Presta atenção nisso. Atos 2, quando nós lemos a palavra de Deus, e você pode deixar aberto em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ver ali um cenário montado. E esse é o segundo motivo pelo qual eu creio que Deus pode batizar com o Espírito Santo nessa noite. É porque o cenário está preparado para que isso aconteça. Aleluia. E nós entendemos isso, nós entendemos o que é ser pentecostal, é quando nós vivemos um cenário preparado na nossa vida todos os dias. Ser pentecostal é um estilo de vida, irmão. Jovem, ser pentecostal é um estilo de vida. Ser pentecostal é ter um cenário montado no seu coração, no seu altar todos os dias. E para nós entender isso, entender o que é ser pentecostal, o que significa Pentecostes, nós olhamos para a palavra Pentecoste e estudando, nós olhamos que a palavra Pentecoste é uma palavra grega. É uma palavra grega que significa quinquagésimo. Pentecoste significa quinquagésimo. Uma palavra grega que foi transformada, nessa palavra, porque a origem, nós vamos analisar isso, que a origem não era Pentecostes, mas por causa do grego, a primeira tradução do hebraico e do aramaico da palavra do Senhor foi para o grego, então essa tradução agora é chamada de Pentecoste, mas o Pentecoste, para o povo de Israel, ele significava pelo menos duas grandes festas que o Senhor Deus havia ordenado que Israel comemorasse. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, lá em Levítico, capítulo 23, dos versículos 9 até o 25, você não precisa abrir a Bíblia, está lá em Levítico 23, do 9 ao 25, nós vamos olhar para a palavra e ver que Deus agora ordena a Israel que comemore festas solenes em adoração a Ele. E uma das festas era a festa da colheita, a festa das primícias. Que festa era essa, irmão Léo? Era a festa que celebrava o início da colheita. Era a festa que celebrava quando o povo de Israel agora estava se preparando para colher os frutos daquilo que havia plantado. Deus havia mandado chuva sobre Israel. Deus havia abençoado Israel. E agora Israel vai colher frutos. E Ele ordena para que Israel comemore esse dia, comemore esse momento. Essa festa, irmão, celebrava um momento de unidade. Essa festa celebrava a integração dos povos. Nesses dias não se trabalhava em nada. Nesses dias não se fazia trabalho algum. Por quê? O intuito era que o povo se unisse para adorar somente a Deus. O povo se reunisse para adorar somente
a Deus. E aí se reunia não só os israelitas, porque a ordem de Deus era que houvesse integração. Então escravos vinham adorar, os senhores vinham adorar, Israel vinha adorar. Era uma festa da unidade, era uma festa da união para adorar o único Deus. Aleluia, você já vai entender o que eu estou falando. Era uma festa, irmãos, de entrega. Uma das coisas que era notória nessa festa era a entrega. Por quê? Porque Israel, quando iria se dar a primeira foiçada, iria se fazer a primeira colheita, agora eles traziam as primícias da colheita diante de Deus, para que fosse ofertado ao Senhor. Quando se dava a primeira foiçada, os primeiros frutos eram trazidos ao Senhor, como oferta. Aleluia, e eu entendo que esse era um momento de entrega, um momento de entregar o melhor para Deus, de oferecer um sacrifício de gratidão a Deus, porque Ele tinha dado, aleluia, uma colheita para Israel. Aleluia. Irmãos, a festa das primícias, a festa da colheita, era uma festa caracterizada por 4 pontos muito importantes. Diga comigo: unidade, sacrifício, entrega e adoração. E quando eu olho para esse cenário aqui nessa noite, eu vejo um cenário montado, um cenário de unidade, um cenário de sacrifício, um cenário de entrega e um cenário de adoração. O batismo com o Espírito Santo, aleluia, ele acontece nesse cenário. Os discípulos estavam reunidos no cenáculo, os discípulos estavam ali em unidade, unidos, orando, buscando o Senhor. Sacrifícios iriam ser feitos naquele dia, porque iria se trazer as primícias como oferta ao Senhor. Havia uma entrega de todo o coração deles ao Senhor, e havia muita adoração ao único Deus. Tem adoração na tua vida nessa noite? Tem sacrifício aí? Aleluia. Tem unidade? Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E agora então Atos 2, no versículo 1, lá em Atos capítulo 2, versículo 1, a Bíblia vai dizer que cumprindo-se o dia 50º, ou seja, cumprindo-se o dia de Pentecostes, olha a palavra o que vai dizer, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia, havia unidade naquele lugar, havia unidade, os discípulos estavam ali, o cenário estava montado, e eu falei que esse cenário, ele sim está montado aqui hoje, no templo. Nós viemos aqui, tem adoração, tem entrega, você ofertou há pouco, você oferta o seu louvor, o sacrifício dos seus lábios ao Senhor, mas esse é um cenário que precisa estar montado dentro do teu coração. O teu coração precisa estar cheio de adoração a Deus, o teu coração precisa estar cheio de entrega a Deus. O teu coração precisa estar cheio de sacrifício a Deus. E o teu coração precisa estar cheio de unidade. Você precisa amar a unidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bendito Deus. 50 dias após a Páscoa, o dia 50º, o dia de Pentecostes, Israel se reunia para adorar a Deus. Festa das primícias, festa da colheita. E Pentecostes se chamava festa das semanas, porque se contavam 7 semanas. E no outro dia, no dia 50º, então, se comemorava essas 2 festas. E Israel, quando se reunia para adorar a Deus nessas festas,
havia uma marca muito grande de uma coisa: Israel se reunia para adorar, em todo esse cenário, para adorar a Deus, porque Deus havia libertado Israel do cativeiro. Preste muita atenção nisso. Israel se reunia nessas festas para adorar a Deus, porque o Senhor havia libertado o povo de Israel do Egito. 50 dias após eles comemorarem a Páscoa no Egito, Deus ordenou: vocês vão comemorar esse dia, porque eu libertei vocês do Egito. Aleluia! 50 dias após a Páscoa a qual Jesus havia sido crucificado, a Páscoa a qual Jesus foi oferecido como sacrifício, o Cordeiro de Deus foi morto em Jerusalém. Se passaram 50 dias, aleluia, e os discípulos estavam reunidos ali no cenáculo, adorando a Deus, unidos, se sacrificando, louvando o nome do Senhor, aleluia. E sabe o que eles estavam comemorando? A libertação que o sangue de Jesus havia operado na vida deles. Imagina a glória de Israel comemorando a libertação do Egito, irmãos, 50 dias após a Páscoa. Agora você imagina a glória dos discípulos comemorando a libertação pelo sangue de Jesus. Você pode adorar a Ele nessa noite? Ele te libertou, adore a Ele, irmão. Aleluia, aleluia. Um ato tão nobre agora é sucedido por um momento tão especial que Atos 2 nos revela. Atos vai nos revelar que, cumprindo esse dia, eles estavam ali comemorando a libertação. Jesus havia morrido por eles, e a Bíblia diz que de repente veio do céu como um som, aleluia, um vento veemente e impetuoso, que encheu todo o lugar aonde eles estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre eles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar novas línguas, como o Espírito lhes dava. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Que quando eu falo em línguas estranhas, eu estou adorando a Deus. Sabe por quê? Quando eu falo em línguas estranhas, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu estava no Egito alguns dias atrás. Deus, eu era escravo do pecado. Senhor, eu estava perdido, mas o Senhor me libertou. Aleluia, irmão. Sabe por que eu falo em línguas? Porque um dia eu estava perdido, e Jesus me libertou, e Jesus me salvou. Aleluia. É por isso que não precisa de lugar para falar em língua, irmão. É por isso que você pode estar no mercado, no trabalho, na sua casa, aonde você estiver, você pode falar em línguas estranhas, porque Jesus libertou você do Egito. Israel, os discípulos se reuniam para comemorar isso, e de repente um vento veemente, impetuoso, línguas vieram sobre eles, e eles magnificavam o nome de Deus, dizendo: obrigado, Deus, o Senhor me libertou, obrigado, Deus, o Senhor me fez livre, aleluia. Tem línguas estranhas aí? Só quem foi liberto, irmão, só quem foi liberto por Jesus vai falar língua estranha, aleluia. É por isso que você não precisa sentir para falar língua estranha, irmão. Você não precisa sentir. Eu só falo quando eu sinto um arrepio. Não. Fale em língua estranha aonde você quiser e quando você quiser. Aleluia, aleluia. Eu estou vendo pelos olhos da fé, pastor. Eu estou vendo pessoas jovens falando em línguas estranhas no trabalho, na aula, na faculdade. Vão até falar: ei, o que esse louco, o que esse doido está falando? Porque lá em Jerusalém falaram, eles estão pirados, estão bêbados. Podem até falar. Sabe o que você vai falar, jovem? Quando as pessoas verem você falando em línguas estranhas,
Você vai dizer assim, ó, eu falo essas línguas porque Ele me salvou. Eu falo essas línguas porque Ele me libertou. Eu falo em línguas estranhas porque Ele me amou. Aleluia. Irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos outra coisa muito importante, que os discípulos estavam reunidos ali para comemorar esse momento, aonde 50 dias atrás, eles haviam sido libertos pelo poder do sangue de Jesus. Era uma ordem de Deus, no 50º dia, o dia de Pentecostes, eles estarem ali adorando ao Senhor. Mas essa festa, como nós falamos, ela fazia menção de uma colheita, fazia menção do início de uma colheita, o momento de colher os frutos. E sabe outra coisa que eu entendo muito importante quando eu falo línguas estranhas? Eu estou falando para Deus assim: Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu já estou vendo os campos brancos. Aleluia. Israel se reunia para adorar no dia de Pentecostes, e eles agradeciam a Deus porque havia uma colheita para colher. E sabe quem que entendeu isso, irmão? Foi o apóstolo Pedro, porque Pedro estava ali junto. Pedro foi cheio do Espírito Santo, ele glorificava a Deus em línguas, agradecendo a Deus porque Jesus havia libertado ele. Mas Pedro entendeu que havia uma colheita para ser feita. Pedro entendeu que os campos estavam brancos, que era chegada a hora de fazer uma colheita. E sabe o que aconteceu? Na primeira pregação que ele pregou, 3.000 almas aproximadamente se converteram para o Senhor. Sabe por que eu falo em línguas? Porque Jesus me libertou, eu era escravo. Sabe por que eu falo em línguas? Porque eu já estou vendo os campos brancos, e nós vamos fazer uma colheita tremenda, irmão. Aleluia, os campos estão brancos, nós vamos fazer uma grande colheita. Aleluia, a colheita já começou, pode ser que seja a colheita final, porque tudo mostra que Jesus está voltando. E eu vou falar em língua, irmão, porque a colheita está sendo preparada, e nós vamos ir para o campo colher. Tem língua estranha, tem língua estranha, tem língua estranha, tem língua estranha, tem língua estranha nesse lugar, esse ambiente de adoração, esse ambiente de louvor, esse ambiente de sacrifício, esse ambiente de adoração, é um ambiente que propício para que você, aleluia, seja batizado com o Espírito Santo nessa noite. Você precisa enxergar os campos brancos. Taramassora machei, arabacana massoro bachei. Você que está nos assistindo, eu estou falando em línguas estranhas, porque eu fui liberto por Jesus. Eu estou falando em línguas estranhas aqui. Quem sabe você não entende essas línguas, aleluia, mas é porque muitas almas vão se render aos pés de Jesus. Aleluia, xarabacana massoro baquei, aleluia. O terceiro e último motivo pelo qual eu creio, irmão, aleluia, eu quero que teu coração se encha de alegria, se encha de fervor nessa noite, porque eu creio que Deus quer batizar com o Espírito Santo ainda nessa noite, aleluia. E você concordou comigo, você é testemunha disso, aleluia. É porque Deus, Ele quer avivar a sua igreja. Deus quer avivar a sua igreja. Vamos ler Abacuque. Vamos ler Abacuque capítulo 3, versículo 2, versículo 1 e 2. Abacuque capítulo 3, fala em línguas, adore ao Senhor.
Aleluia, aleluia, aleluia. Há uma presença de Deus nesse lugar. Harabanomashei, harabakanamassou. Aleluia. Irmãos, Deus quer avivar a sua igreja. Deus quer avivar você, jovem. Deus quer avivar você, ancião. Deus quer avivar as nossas crianças. Deus quer avivar a sua igreja. Aleluia. Irmãos, nós não somos crentes para viver uma vida de mornidão espiritual. Você não foi salvo por Jesus para viver uma vida morna na presença de Deus. Deus não salvou você para viver uma sequidão espiritual. Deus salvou você para você viver uma experiência sobrenatural com Ele. Abacuque entendeu isso, irmão. E a palavra do Senhor vai dizer, lá em Abacuque capítulo 3, versículo 1 diz: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. E ele vai dizer essa palavra, que ele compreendeu que Deus queria avivar a sua obra. Deus queria notificar a sua obra em meio às gerações, através da salvação e do poder de Deus. Então ele vai fazer uma oração, ele vai dizer, aleluia: Senhor, ouvi a sua palavra e temi, aleluia, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Sabe como é que ele fez isso, irmão? A Bíblia diz, em forma de canto. E tem aquele hino muito lindo, né? As irmãs sempre cantam ele, né? Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, tua obra. Cante. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, tua obra. Mais uma vez. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, tua obra. Abacuque entendeu isso, irmão, e ele cantava: aviva, aviva, Senhor, aviva a tua obra, notifica ela aqui, notifica ela no meio dessa geração. Essa geração precisa saber que existe um Deus que salva. Essa geração precisa saber que há um Deus que tem poder para revestir os seus filhos de poder, através do batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Eu quero orar com você e dizer: Senhor, aviva a tua obra em Vacaria, aviva a tua obra em Vacaria, Senhor. Aviva corações na Assembleia de Deus de Vacaria, Senhor. Se coloque em pé. Se coloque em pé nessa noite. Se coloque em pé. Aleluia, aleluia. Eu creio que Jesus pode batizar com o Espírito Santo, porque é uma convicção bíblica. Eu creio que Jesus pode batizar com o Espírito Santo, porque há um cenário, como em Atos 2, montado no meu coração e nesse lugar. Eu creio com o batismo com o Espírito Santo nessa noite, porque Deus quer avivar a sua obra. Aleluia. Se você quer ser avivado por Jesus, se você quer receber o poder de Deus sobre a sua vida, aleluia, aleluia, busque a Ele, 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 busque a Ele. Arabasson, Arabacanamachei, Alabacanamassoroachei. Eu ouço línguas estranhas. Eu ouço adoração a Deus porque Jesus libertou. Eu ouço adoração a Deus porque, aleluia, a colheita está preparada. A colheita está preparada. Nós vamos fazer uma grande colheita. Nós vamos colher. E o que nós precisamos é de mais, é mais,
É mais de ti, Deus. É mais de ti, Deus. É menos de mim, Deus. É mais de ti, Senhor. É mais de ti. Mais. Adore a Ele, busque Ele. De ti. Só quem quer, só que precisa mais dele. Aleluia. De ti e menos de mim, e menos de mim. Se esvazie de você e encha-se dele. Menos de mim. Nós queremos Deus, nós queremos Deus, e menos de mim. Tarabacaramaçu. 2021 está chegando e nós queremos mais. Nós queremos mais, nós queremos mais. Menos de mim, diga isso. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Levante as mãos para o céu assim. Aleluia! E diga que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Servo de todos os irmãos. Fale em línguas estranhas nessa noite. Fale em línguas estranhas nessa noite. Deus não quer você nessa sequidão, meu irmão. Deus quer você cheio do Espírito Santo. Deus quer você cheio do Espírito Santo. Termina 2020 cheio do Espírito Santo. Termina 2020 cheio do poder de Deus. Harabacana maçô, xarabacana maguere maçô. Te adoramos, te adoramos. O cenário está montado. Adoração, sacrifício, aleluia, louvor, entrega, adoração, aleluia. Obrigado porque saímos do Egito, obrigado porque Jesus nos libertou, obrigado porque tem colheita a ser feita, e nós queremos ser testemunhas em Jerusalém, na Judeia, aleluia, na Galileia, nos confins da terra, nós vamos ir, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aleluia, Tu és o batizador, o Senhor tem poder, nós concordamos aqui, Pai, que o Senhor pode batizar com o Espírito Santo. Por isso Deus, batiza o Elton, batiza o Simon, batiza aquele que quiser, aleluia. Peça ao Senhor, o batizador está aqui, o Espírito está aqui.
adore a Ele. Eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça. Seja batizado com o Espírito Santo com fogo. Seja batizado. Seja batizado. Fale em línguas estranhas. E todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Terebassou. Quem adora a Deus? Quem pode adorar a Ele? Quem pode adorar a Ele? Quem pode adorar ao Rei? O Rei Jesus, o Rei que nos libertou da escravidão do pecado. Quem pode adorar? Adora em línguas, adora em línguas, adora em línguas. Persevere, persevere, persevere. Persevere na presença de Deus. Persevere na presença de Deus. Aleluia, não te apresses a sair da presença de Deus. Não te apresses a sair da presença dEle. Te adoramos. Desce como fogo, como no dia de Pentecostes. Deus nos enche, aviva, enche, aviva, aviva, aviva. Espírito, 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 que desce como fogo. Enche-me de novo, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Enche-me de novo. Erebassou. Dá vontade de continuar. Dá vontade de ir em frente. O Espírito está aqui. Aleluia, adora a Ele, adora a Ele, adora a Ele, adora a Ele, adora a Ele. Adora a Ele, adora a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Que esse último culto da mocidade de 2020 possa estar marcado na tua vida, irmão, na tua vida, jovem. Aleluia. Todo dia é dia de buscar batismo com o Espírito Santo, irmão. Todo dia é dia. Todo dia é dia, amém? Aleluia. Nós louvamos a Deus pela vida, vários irmãos, irmãs aqui de Vacaria, Rosário do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande e lá de Sarandi, que estiveram acompanhando, estiveram conosco. Você que esteve aqui no templo, amém, amém. O pastorzão está pedindo para nós aqui falar da erva, né? Tome chimarrão e faça missão. Tem a erva a vácuo aqui,
ela tem um precinho um pouquinho maior que as outras, mas também uma qualidade muito superior. Na verdade, todas elas, né, são de uma qualidade excelente. Então, tome seu chimarrão. Eu gosto muito dessa aqui, ó, da moída grossa, né? Você pode escolher, tem vários tipos. E também, agora vindo o verão, você que quer tomar um mate gelado, o tereré, isso, né, pastor? Tereré, olha só. Olha aí o desafio. Tomando tereré e falando em línguas, irmão. Pensa numa glória. Pensa numa glória. Aqui, ó, menta e limão, tem de cereja e menta e tem de abacaxi. Isso, 3 sabores. Pensa num negócio bom isso aqui, ó. Venha, faça seu estoque, né? Busque aqui no templo e você assim vai estar, além de estar tomando um mate gelado ou quente, você vai estar promovendo missões. Essa é a ideia de nós termos a erva aqui, é promover missões. Não vendemos erva, mas promovemos missões. Deus abençoe sua vida, uma ótima semana, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Se você crê, diz